Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos e amigas que nos escutam ao redor do mundo. Hoje festejamos, de fato, uma data muito importante no calendário das nações, das instituições internacionais, nacionais, regionais, locais, culturais, que é o Dia da África, né? 25 de maio, comemorado desde 1963, na Etiópia, foi a primeira reunião. E temos hoje o prazer enorme aqui de conversar com um grande especialista no que a gente pode falar que é a África e a África nas suas diásporas, diferentes diásporas, né? Professor, doutor Félix Omidiré, né? Professor doutor Félix Omidiré, ele é egresso da Universidade Obafemi Awolowo, assim se pronuncia, professor? Quase, mas tudo bem. É quase, não tira atrás. Obafemi Awolowo. A universidade na Nigéria, em Ilé-Ifé, foi uma das primeiras universidades a serem criadas a partir do processo de independência da Nigéria. O professor nigeriano, obviamente, e o professor faz parte dessa narrativa de mundos que nós temos entre as diferentes Áfricas, a América Latina, a América do Norte e a Europa, né? Então, professor, eu agradeço muito a sua participação hoje nessa conversa e a palavra é sua. Que podemos falar sobre essa data tão importante para nós, que é o 25 de maio, Dia da União Africana, né? Dia da África. Bom, muito obrigado, Dr. Israel Valente, por este convite e por este momento. Sim, começo parabenizando a todos nós por mais um dia 25 de maio, Dia da África, né? E essa data comemorativa significa muita coisa para muita gente, a depender da nossa localização no mapa global. Porque hoje, com tanta movimentação, sul-norte, norte-sul, leste-este, né, está misturada muitas coisas, muitas emoções, muitas histórias e muitos sonhos também. Aí, e a África tendo sido sempre, né, o centro da humanidade, do mundo, está também ligada a todas essas movimentações. Então, para começar, eu desejo um feliz dia da África para todos nós, principalmente de acordo com o que aquilo significa para cada um de nós. Dia da África é uma data em que todos que tenham um pé na África, né? Seja como africanos, seja como afrodescendentes, seja até como não africanos, não afrodescendentes, mas compartilhando, simpatizante das histórias da África, das questões da África. Então, é uma data que se comemora todo ao redor do mundo hoje. Inclusive, aqui na Alemanha, hoje vai ter atividades, né, comemorando esta data importante, né? Então, para nós hoje, para as celebrações do Dia da África do ano de 2024, eu gostaria de trazer uma discussão aqui, só para a gente refletir e também comemorar, porque, afinal, trata-se de uma data comemorativa que merece ser comemorada, né? Apesar de todas as amarras em que a África, os africanos, os afrodescendentes possam se encontrar neste momento, né, no mundo todo, certo? Então, eu, enquanto pesquisador, enquanto estudioso das questões da identidade africana, eu sempre procuro a minha coerência, a coerência dos meus estudos no que aquilo poderia trazer enquanto melhoria da realidade cotidiana para as pessoas de origem africana, para as pessoas de histórias africanas. E a minha palavra-chave, né, nos últimos 10, 15, 20 anos, tem sido a palavra cidadania para os africanos e afrodescendentes.
E por que cidadania? Para mim, cidadania é uma palavra-chave muito importante para o mundo global, para a realidade do século XXI, do século atual em que nos encontramos hoje, inclusive. Por quê? Isso porque quem não é cidadão praticamente não existe. Por isso que hoje estamos todos identificados, né, com passaportes, com RGs, carteiras de identidade, CPF, número do eleitor, número de não sei mais o que, né, sem contar de, quer dizer, esses números, algoritmos, números que agora tomaram praticamente o lugar dos nossos nomes individuais, étnicos, coletivos, né? Então, se você jogar no sistema hoje os números, né, do meu CPF, você já vai ver todo o perfil, né, dessa pessoa que se chama Félix Ayomidire. Então, hoje a gente praticamente virou número, a gente virou esses algoritmos e tudo. E isso tem importância, isso tem significado muito importante na vida de todos nós, que é a questão da cidadania. Se você não é cidadão, você não existe. Se você não tem carteira de identidade, se você não tem passaporte, você praticamente não existe. O mundo praticamente não pensa em você. E isso quer dizer que você não vai ter direito a praticamente nada. Não pode abrir uma conta bancária, não pode receber serviço. Eu me canso de ter que fornecer todos esses dados a cada vez que eu presto qualquer serviço, né? Até para indivíduos, né? Empresas pequenas, grandes, sem contar com agências do governo, ministérios e tudo. Qualquer coisa, você precisa fornecer seu nome, RG, data de nascimento, CPF e tudo mais. Antes mesmo de você poder fornecer o número da sua conta bancária, para você receber efetivamente o dinheiro do seu suor. Então, quer dizer que esses números são mais importantes do que a própria pessoa, porque a cidadania está ligada a isso. Sem isso, você não vai poder desfrutar, né, dos benefícios, dos privilégios e dos direitos da sua cidadania. Então, a minha pergunta é: como é que as pessoas africanas e afrodescendentes estão lidando com essas questões da cidadania étnica, digital, nacional, internacional, global, neste tempo? E isso já é uma pergunta de provocação. A outra, que é mais perto do nosso assunto, é como os africanos têm se situado em termos de cidadania para ter acesso a esses documentos, a esses comprovantes da cidadania, né? Porque a gente pode achar que seja uma coisa fácil, mas nem todo mundo pode tirar um passaporte. Até para ter direito a RG em alguns lugares do mundo, é um lelê, é uma história. Então, a cidadania, desde a sua definição no senso lato da palavra, né, desde a sua aceitação nas línguas latinas, greco e anglófonas, tem esse sentido de uma chave, uma deixa entrar, né, para o indivíduo, a pessoa, que às vezes pode escolher a sua condição de nascimento, a sua condição social, a sua condição racial, a sua condição cultural. Então, hoje já podemos falar de cidadania digital, podemos falar de cidadania espiritual, como podemos falar da cidadania nacional, esse direito, que é a cidadania nacional, étnica e
territorial, que, na verdade, porque tudo é relativo à terra, né? Por isso que para o iorubano, a palavra nação, a gente chama de orile. Orile. Ori, cabeça, ile, a terra. Então, a orile, onde a pessoa se localiza, é a sua nação. E por isso que o iorubano até faz questão de dizer, fazer a distinção entre quem nasceu num lugar e quem chegou no lugar já trazido. Por isso, quando o Yoruba diz orinimofili delei, que isso é, quer dizer, eu cheguei nessa terra pela cabeça, andando pela cabeça e não andando pelos pés. Isso quer dizer, eu nasci nessa terra. Eu sou cidadão dessa terra e eu tenho todos os direitos aqui. Mas será que é bem assim na realidade das pessoas afrodescendentes e africanas nesse mundo de hoje? Mesmo tendo chegado com a cabeça primeiro, quer dizer, nascendo com Uri, andando com Uri, para chegar naquela terra, nascendo lá, será que tem todos os direitos à cidadania daquela terra? Essa fica uma pergunta que eu sei que muita gente teria respostas muito importantes e interessantes a dar, tanto no Brasil, quanto na Colômbia, nos Estados Unidos, até aqui na Europa, e sem esquecer da própria África, né? Qual é o grau da nossa cidadania hoje? Quer dizer, os nossos direitos de cidadão, qual é esse grau hoje? E o que estimula, o que tira dessa cidadania nossa hoje? Então, essa é uma questão que, para mim, pesa muito nos valores que teríamos como seres dos tempos atuais, homens, mulheres, crianças dos tempos atuais, a questão da cidadania, do pertencer, do pertencimento, né? De ter direitos de pisar, de ter direitos de atuar, de viver, né? E não só de sobreviver, porque há uma grande diferença entre o viver e o sobreviver. A cidadania que só te concede o direito de sobreviver, será que podemos chamar isso de cidadania realmente? Então, são essas as questões provocativas que eu gostaria de lançar neste dia da África, do ano de 2024. E para poder ilustrar, talvez, e nos animar um pouquinho, eu vou entrar num outro âmbito, numa outra questão, que é do momento. Neste exato momento, o presidente da República do Benin, Sua Excelência Patrice Athanase Talon, encontra-se numa visita oficial ao Brasil. Primeira visita oficial de um chefe de Estado beninês ao Brasil e primeiro também durante essa nova presidência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil. Então, o presidente do Benin está no Brasil esta semana e hoje ele vai estar em Salvador, inclusive na Casa do Benin, que é uma instituição que promove as culturas do Benin, antigo Daomé, né, na Bahia e no Brasil de forma geral. Então, quem estiver por aí, por favor, rendezvous na Casa do Benin para homenagear o presidente Patrice Talon. O que é que tem a ver a visita do presidente Talon com essa discussão do Dia da África? Vocês me perguntariam. E eu vou responder. Isso tem tudo a ver. Porque, pela primeira vez, um líder africano, um presidente africano, está respondendo às ansiedades de milhões de afrodescendentes no mundo inteiro. Principalmente os afrodescendentes
que forma o que nós chamamos da primeira diáspora da África no mundo moderno. O que seria essa primeira diáspora da África no mundo moderno? É a diáspora dos povos africanos surgida a partir do escravismo, porque os negros escravizados, chegando nas Américas, tiveram, né, que fazer das Américas sua nova terra, sua nova casa, sem se esquecer da África e, na verdade, precisando sempre da África como seu ponto de referência, seu ponto de orgulho para recuperar sua humanidade e sua identidade. Mas aí entra, de novo, essa questão da cidadania. A gente sabe, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Argentina, qualquer país das Américas, como foi a história dos negros, logo depois da chamada abolição do escravismo. E interessante, este mês de maio também, que é o mês da África, comemora-se no Brasil a lembrança do 13 de maio, né, que foi a data da abolição da escravidão no Brasil. Mas a gente sabe o que isso traz em termos reais para os negros, né, afrodescendentes. Será que a abolição trouxe para eles a verdadeira cidadania de serem brasileiros, colombianos, venezuelanos, cubanos, afro-estadunidenses e assim por diante? Fica a resposta no coração de cada um, respondendo de acordo com sua realidade. Mas aí, em termos de presença, de atuação, né, na cartografia, no mapa mundi, como é que isso deixa essas pessoas que foram ilhadas pela escravidão nas Américas, que, devido a essa escravidão, perderam seus comprovantes, digamos assim, da cidadania africana. Porque a gente lembra que na escravidão o negro perdeu não só a sua liberdade, perdeu o seu nome étnico, o seu orique étnico para os que eram das tradições de orique como os iorubanos, perdeu os seus parentescos, porque muitas vezes separava os familiares, os parentes, os pais, os filhos e tudo. Perdeu essencialmente a sua família. E a gente sabe que a família é a primeira base de qualquer nação, de qualquer território. Então, esse negro que perdeu tudo isso, que não tem mais direito ao seu nome étnico da África e que não tem mais possibilidade de recuperar, de ir diretamente a dizer, olha, minha família saiu da África em tal data e veio de tal lugar exatamente nesta nação atual da África e tal. Isso já representa um empecilho na construção, né, da cidadania para o negro afrodescendente pertencente a essas primeiras diásporas. Então, eu me lembro bem quando, em 2006, durante a segunda CIAD, Conferência Internacional dos Intelectuais da Diáspora e da África, organizada durante o primeiro mandato do presidente Lula, em Salvador e em Brasília, na época de Gilberto Gil como ministro da Cultura e do finado o Biratan Castro de Araújo como presidente da Fundação Palmares. Esse grande encontro de intelectuais da África e da diáspora, que trouxe representantes de mais de 30 países da África e da diáspora para Salvador, para o Brasil, para promover a questão da cidadania, né, africana.
Eu me lembro, numa das sessões, algumas pessoas me questionaram, dizer, olha, agora que estamos reconhecendo o nosso pertencimento ao continente africano, porque aquilo coincide também com a recente declaração da União Africana, da diáspora como a sua sexta região. Quer dizer, a diáspora africana se tornou, a partir de 2005, na sexta região da África, porque a África, geograficamente, tem 5 regiões: a África do Norte, a África Magrebina, a África Austral, que onde fica toda a parte do sul da África, a África Ocidental e a África Oriental, né? E a África Central, compondo os 54 países independentes, né, da África. Então, essas 5 regiões se somam, a essas 5 regiões se soma a diáspora africana, formando a sexta região. Então, baseado nessa declaração, alguns integrantes, né, do movimento negro me perguntaram: quando é que teremos direito a passaporte africano? Aí, naquela época, parecia, quer dizer, uma realidade completamente impossível, né? Porque, de acordo com o que eu cheguei a falar para as pessoas na época, que, olha, para isso vocês vão, para um afrodescendente ter direito à nacionalidade africana, o passaporte africano, você vai precisar de uma grande mala, porque você vai precisar de 54 passaportes, porque são 54 países africanos, e não existe um passaporte da África. Só existe, até hoje, passaporte de cada país da África, né, como um país independente. Aí, naquela época, parecia impossível, né, cogitar o que hoje podemos ou estaremos falando. Quer dizer, esta semana, há apenas 2 dias agora, na chegada do presidente Patrice Talon em Brasília, no encontro com o presidente Lula, ele chegou a declarar que os afrodescendentes podem procurar, sim, cidadania africana. Quer dizer que, a partir de agora, os afrodescendentes podem receber um passaporte de um país africano que vai confirmar a sua cidadania, né, da África. Claro, tem outras questões que podem ou não podem entrar nisso agora. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas o importante é essa possibilidade de se ter um passaporte. A gente sabe que neste mesmo contexto internacional, os afrodescendentes, tanto do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Equador, de qualquer parte da América Latina, tiveram a felicidade, né, de receber da União Europeia a possibilidade, né, de se ter um passaporte de um país europeu. Só basta comprovando que um de seus ancestrais, quer dizer, avô, bisavô, tinha saído, né, dessas terras. Então, quem teve um avô, bisavô francês, poderia procurar e receber passaporte francês. Idem para quem teve um ancestral alemão, Bélgica, e assim por diante. E aí, isso deixava os afrodescendentes fora, porque o que se requer é um comprovante dessa cidadania. Quer dizer, basta poder provar, até só com fotos de família, certidão de nascimento, registro de alguma coisa que ligue esse ancestral ao país europeu. O que sempre foi uma coisa fácil para os brancodescendentes
da América Latina a conseguir, porque os seus eles nunca sofreram aquela queima de arquivos que ocorreu no caso dos afrodescendentes, através da escravidão e a abolição, onde foi obliterado completamente toda a sua ligação às origens africanas. Então, eles não podem fornecer isso. Então, de forma simbólica, essa possibilidade que está dando o presidente Patrice Talon vai recuperar isso, dar essa possibilidade, né, para os afrodescendentes poderem ter, sim, esse comprovante da cidadania africana. Então, isso é um início que eu acho e que eu rezo a todos os orixás, inquises e voduns e caboclos a tornar viral, né? Que se transforme numa coisa contagiosa para os outros países africanos, que os outros líderes africanos possam pensar dessa maneira, para franquear o acesso à cidadania, né, de seus países a descendentes de africanos que acabaram sendo ilhados nas Américas por conta dessa ingloriosa história da escravidão. Então, e isso vai levar a outras questões, porque isso vai facilitar muitas coisas, até no status tanto de africanos quanto de afrodescendentes. E eu só vejo isso como uma situação de ganha-ganha, win-win, como se diz em inglês, para todos os lados, tanto os africanos quanto os afrodescendentes. Então, hoje, com as comemorações do Dia da África, isso é uma notícia muito animadora e que gostaria de compartilhar e também de já convidar as pessoas a ficarem atentas e a tomarem todas as medidas para podermos, né, aproveitar até o máximo essa janela de esperança, de novas relações da África com a sua diáspora, que acabou de ser aberta pelo presidente Patrice Athanase Talon, da República do Benin. Muito obrigado e feliz Dia da África a todos nós. Então, professor, eu me sinto contemplado com as suas falas. Né, temos muito que comemorar, hoje é um dia muito importante. Desde ontem eu estou acompanhando a visita do presidente a Brasília, e hoje, como o senhor falou, ele está em Salvador, e amanhã ele vai à Casa das Minas, né, ele vai ao Maranhão, né? Esse local também que é tão importante para toda a narrativa de mundo, segundo a cultura do Daomé, não é? Aquele local tão importante para nós todos, né? Então, eu fico lisonjeado com a sua presença nessa pequena homenagem que nós fizemos aqui, essa data tão importante. Podemos aqui ter temas para muitos diálogos, né? Para muitas conversas e outros tangenciar para outros temas também, para outras perspectivas, né? Do que o senhor coloca, mas eu acho que com a sua fala, estamos aqui contemplados. Eu agradeço muito a sua participação, a sua paciência. Eu sei que o senhor é muito ocupado em muitas atividades. E é isso, né? Eu também queria fazer constar aqui que o senhor faz parte dessa consultoria técnica internacional que está aí, que vai nos oferecer ao mundo, né? Um novo museu na África, né? O Museu da Civilização. Exatamente. Museu Internacional do Voodoo. Museu Internacional do Voodoo, que vai ser em Porto Novo ou Cotonou, professor? Em Porto Novo, Adjaché, em Porto Novo, que é a capital política da República do Benin. Então, nós temos aí... O museu vai abrir as portas em 2025. 2025. Então, eu espero aqui também, faço minhas vossas palavras aqui, que todos os niquis, voodoos, caboclos são importantes a serem lembrados, e orixás, façam já muitos brasileiros, latino-americanos, norte-americanos, europeus, afro-europeus, terem esse documento nas mãos e partirem à África para descobrir suas Áfricas, suas raízes. Eu gosto muito de um termo que eu uso, raízes aéreas, né, como as orquídeas, né?
As raízes a gente também se desloca com elas, né? Elas não estão fixas, elas não precisam muitas vezes de um solo fixo. Às vezes a gente leva elas de um lado para o outro, elas crescem, absorvem, né? Tomam aquela energia, depois elas são deslocadas pelo vento, pelas pessoas para outros locais também. Então, essa questão de raízes também é algo que a gente pode levar para um outro programa e outro debate. Mas essa iniciativa do presidente Patrick Talon é uma coisa realmente sem dimensões, não é? Acho que ele está, e nós que pensamos nesse modo, assim, preenchendo uma lacuna de gerações, de séculos, né? Gerações que não podem ser contadas, né? Então, eu acredito que a pessoa que tem esse passaporte não vai estar tendo por ele, vai estar tendo por todas as gerações que não puderam estar e sempre sonharam e sempre tiveram essa ideia da África, que não é mítica, nós sabemos, né? Eu sei que o senhor também é poeta, e eu não sei se eu posso tirar agora da sua memória, da cachola aqui do Uri, aquele poema que o senhor tem sobre a África. O senhor tem um poema sobre a África que não combina, aquela coisa da... Você sabe ele, Félix? Bom, isso já é outra coisa, né, diferente, mas talvez não vamos trazer isso nesse momento comemorativo, porque aquele poema levanta também algumas questões bem potentes, mas para hoje eu acho que não seria o caso, então vamos ficar quieto por hoje, tá? Então tá bom, porque eu ia combinar isso com você antes, mas eu soltei aqui no ar para a gente saber, porque a coisa também é assim, é na espontaneidade, né? Mas eu recomendo que quem não conhece a obra do professor, compre, encontre, ajude mais a subsidiar o saber do acadêmico, não é? De um grande acadêmico de renome internacional, que é uma pessoa de referência para milhares de leitores e curiosos também, mas que tudo de pessoas que procuram outras narrativas de mundo, né, dentro dessa narrativa eurocêntrica de civilização, né, que existem muitas outras. Então, professor Félix, eu agradeço, e ficamos aqui já esperando a recitação do poema no nosso próximo encontro. Professor, obrigado. Pode deixar. Obrigado eu. Pode deixar. Obrigado. Feliz Dia da África. Tá bom. Yeah.